AD3Cast, o podcast da AD3 Comunicação Católica. E hoje um assunto muito interessante, principalmente para você que curte fotografia, está começando a conhecer um pouco mais sobre o assunto. Nós vamos falar sobre fotografia na comunicação paroquial. E olha, temos dois convidados que são feras no assunto. Quero apresentar para você o Guto Ronjo. Guto, seja muito bem-vindo. Tudo bem, gente? Tranquilo. E também a Terumi Sakai. Seja muito bem-vinda, Terumi. Obrigada pelo convite e também fiquei muito contente de podermos, então, fazer essa troca de experiência e aprender um pouquinho mais. É uma honra, né, Terumi? Muita alegria estarmos aqui. E o Guto, além de fotógrafo, ele é designer gráfico e ele tem muitas atividades paroquiais. Ao longo do podcast, ele vai compartilhando aqui um pouco da experiência. E a Terumi tem uma história também muito interessante. Ela não foi fotógrafa a vida toda. Hoje ela é aposentada, trabalhou muitos anos como funcionária pública na área da educação. E eu vou deixar que ela conte daqui a pouquinho como a fotografia entrou na vida dela. Mas antes eu quero convidar você a acompanhar os nossos episódios anteriores, só entrar aqui no canal do YouTube da AD3 Comunicação Católica. Você pode entrar também nas nossas redes sociais ad3.comunicação, porque este podcast quer trazer para você muitos assuntos relacionados à comunicação, marketing, tecnologia, para você aprender muito e esse conteúdo ajudar você naquilo que você faz aí na sua paróquia. Então vamos juntos, curte, siga, compartilha, porque eu tenho certeza, né, que você está gostando bastante deste conteúdo. Então vamos entrar aqui no nosso assunto sobre fotografia na comunicação paroquial. Começo pelo Guto, que está aqui ao meu lado, mas a gente vai intercalando, vai revezando, né? Se a Terumi quiser entrar no assunto, intercalar aqui com o Guto, fica bem à vontade. Guto, você se tornou o primeiro designer gráfico ou fotógrafo? Como que a fotografia entrou na sua vida? Bom, eu sou designer de profissão, né? Bem bacana, porque inclusive com o Anderson a gente se encontrou na faculdade há muitos anos atrás, né? Só que carrego com carinho no coração, né? Ainda mais aqui na D3. E na época de faculdade a gente tem como disciplina eletiva a fotografia. Já gostava de fotografia antes, mas nunca pensei em trabalhar profissionalmente. A gente tem como matéria da faculdade, mas era algo que gostava, mas tinha muito receio às vezes de perseguir, né? Preferi focar na minha profissão e desde que me formei, trabalho com isso. E a fotografia veio como um complemento, né? Por gostar, por ter, enfim, o conhecimento da técnica, mas nunca ter executado, não tinha pensado, mas veio à medida que o trabalho pastoral foi ganhando corpo dentro da minha caminhada. Então foi assim que eu comecei na fotografia. Sabia as técnicas, mas não executava e comecei assim a fotografar mesmo, a atuar como fotógrafo quando entrei na Pascom, né? Inclusive a chamada da Terumi, né? Ela que me convidou para entrar na Pascom. Isso mesmo, eu não falei no começo, mas a Terumi, ela é a atual coordenadora da Pascom, da Arquidiocese de Londrina, e eu quero dizer que eu sou muito fã de vocês dois. Desde que eu comecei meu trabalho aqui na AD3 e tive a oportunidade de conhecer o Guto e todos os seus dons e talentos, a Terumi também, e recentemente fizemos alguns trabalhos juntos. Olha, se eu lançar uma enquete aqui para o pessoal tentar acertar a idade da Terumi, eu tenho certeza que todo mundo vai dar 20, 30 anos a menos, porque, olha, ela tem um gás de dar inveja em adolescentes aí de 15, 16 anos. Então, a Terumi, ela foi se apaixonando pela fotografia, mas foi todo um processo e hoje ela é tão engajada a ponto de estar à frente da coordenação da Pascom aqui na Arquidiocese de Londrina. Terumi, assim como o Guto compartilhou um pouco da sua experiência, né, dele, como a fotografia entrou na vida dele, eu gostaria também que você contasse, porque entrou bem depois, né? É uma coisa assim mais recente, porém algo que você vive de maneira tão intensa. Quando eu me aposentei, faz 10 anos, eu disse a Deus, eu quero fazer algo completamente diferente daquilo que eu fiz até hoje como profissional. Mas eu não pedi para ser fotógrafo profissional. Eu cheguei a observar, né, nas comunidades, também na minha paróquia, onde o padre me convidou para começar a fotografar há 7 anos atrás. Eu disse assim, padre, mas eu não sei
não sei fazer nada disso, mas eu comprometo de fazer com muito amor, aprender tudo certinho e, na sequência, eu quero entregar um registro eternizado da paróquia onde eu estava participando. E, na sequência, eu comecei a sentir que eu não estava conseguindo fazer um trabalho bacana. Aí eu fui fazer curso, fiz 2 módulos só, mas na sequência eu continuei estudando através dos canais. Hoje em dia tem canal bacana para aprender sobre fotografia e eu fui apaixonando. E com o tempo me chamaram para também estar junto na pastoral da comunicação da Arquidiocese. Há 6 anos eu aceitei e disse sim a Deus e estou até hoje lá. Olha que interessante, hein? E bonito de ver a Terumi falando, porque assim, ela já tinha a boa vontade. Boa vontade é um passo. E ela alinhou todo um processo de aprendizagem a isso, para que ela fosse se profissionalizando e fazendo melhor naquilo para o qual ela havia sido chamada. Então, na nossa vida profissional é assim, a gente sempre vai se aperfeiçoando cada vez mais. E por que não? Você que trabalha numa comunidade, você que trabalha numa paróquia, pense nisso. Além de ter disposição, além de ter docilidade, além de ter boa vontade, principalmente como fotografia é o assunto nosso aqui, se você tem muita vontade de trabalhar com isso, não deixe que nenhuma limitação te atrapalhe. Ah, mas eu não tenho câmera, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tem gente que começa com o celular. Os dois vão compartilhar aqui as suas experiências, vão dar muitas dicas de fotografia. Portanto, principalmente você que está começando, ou que é um fotógrafo inicial, tenha certeza. Fique aqui conosco, porque esse bate-papo realmente vai ser demais. Falando em fotógrafo iniciante, Guto, eu gostaria que você compartilhasse assim um pouquinho como você e a Terumi, essa experiência tão grande na Pascom e de repente alguém que está nos assistindo estava faltando aí esse empurrãozinho. Primeiro passo que a pessoa deve dar antes mesmo de buscar um curso, se ela já sabe que ela quer fotografar para a igreja. Então, assim, ela primeiro procura a paróquia local ou ela já procura a Pascom assim em nível arquidiocesano? Como funciona? Qual o caminho assim a trilhar? É importante entender assim que no que a gente executa na igreja tudo tem um propósito, né? Quando a gente entende que a gente está a serviço da liturgia, né? Isso é uma coisa importante. Talvez a primeira coisa que eu precisei aprender de fato, né? Desvincular uma coisa da outra. Não é o fato de eu saber a fotografia em si, a técnica ou a execução da fotografia que me faz ser um bom fotógrafo pastoral. Então, para quem começa, é sempre importante entender o espaço, né? Onde a gente está inserido. E sempre penso que é importante procurar dentro da sua própria paróquia, onde você está trabalhando, né? Se isso já existe dentro da paróquia, quem executa, procurar informações. Graças a Deus eu venho de um período muito grande na minha paróquia, então já sabia como me posicionar nesse aspecto. Não fazia isso especificamente, como você sabe, né, Ana? Eu toco assim e o meu trabalho pastoral aflorou por causa da música. Mas dentro daquilo que eu executei, que eu vinha executando, né, depois ele se estendeu para a fotografia também, mas porque eu já estava na minha paróquia, já conhecia como funcionava. Para quem não tem ideia, é sempre importante entender que tem paróquias que têm Pascom e outras que não têm Pascom. Trabalho de comunicação um pouco mais aprofundado. Então é sempre bom entender como a paróquia atua, qual a ideia do padre, né? A gente sempre fala muito disso, né, Terumi? O respeito, né, a obediência, a autoridade do padre, aquilo que ele direciona, porque tem padres que pensam de uma forma, outros que pensam de outra forma, a comunicação. Então a gente sempre deve respeito, né? É sempre importante, primeiro de tudo, antes de executar, tentar entender o propósito, por quê. E estava até lembrando, a Terumi estava falando agora há pouco, né, que ela fez os 2 módulos de fotografia e ela aprendeu muito com o YouTube. Nossa, quando eu comecei na fotografia, a Terumi mandava vídeo para mim assim. Verdade. Todo dia mandava vídeo para mim. Isso foi uma coisa que me motivou muito, Sim. Porque a gente tem boas referências pela internet. É bom você saber separar um pouquinho melhor o que procurar, né, o que buscar ou não, mas tem muita referência boa, né, Terumi? Então acho que é uma coisa que tem que vir paralela, né? O trabalho pastoral é executado de uma forma. E é sempre bom a gente ter isso no coração, né? Que o trabalho pastoral a gente faz para Deus, ele não pertence a nós. A gente está sendo ali um mero condutor, a gente está sendo um canal de graça. Então isso precisa estar muito
solidificar dentro do nosso coração, para que daí na hora que a gente executa de fato, e aí tem a ver com a técnica, aquilo que a gente aprende, a gente faz da forma como a igreja pensa, a forma como a gente precisa o trabalho pastoral, fotografia no trabalho pastoral. E é interessante, assim, perceber, enquanto vocês vão falando, né? Talvez a pessoa ali está acompanhando, e você falou a questão de respeitar o espaço, de conhecer a realidade de cada local, porque fotografar ali numa celebração eucarística que está acontecendo, a fotografia, além de ser uma forma de comunicação, né, de registrar, de levar a mensagem ali através da fotografia, a fotografia na comunicação paroquial, ela é diferente de um aniversário de uma criança que você está fotografando, onde você caminha livremente, deita ali no chão, faz todo tipo de movimento. E vocês falando da importância de respeitar, né, tudo isso. Então, assim, não significa que a pessoa que está trabalhando com a foto dentro da comunicação paroquial, ela não possa fazer outros tipos de serviço, até porque, às vezes, o que ela está fazendo na paróquia é algo voluntário, né? Sim. Mas só deixar clara essa questão aí, que não é a mesma coisa fotografar dentro da comunidade e fora, né, Terumi? Sim, mas o amor e a ousadia leva a gente um pouquinho mais além, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda, conduz, dá força, e no momento mais difícil, a gente sabe que nós não somos nada sem. Nós somos instrumento mesmo. Então, eu tenho uma experiência para compartilhar, que a gente não fica somente ali registrando sua missa, algo que acontece assim na solenidade nas paróquias. Então, faz uns 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer a foto do Raléu, Londrina, no autódromo. Tem uma experiência bacana que eu sempre guardo dentro de mim. O Guto, nessa época, ele era coordenador, porque eu fui 2 anos coordenadora, 3 anos Guto, coordenação, eu fiquei na vice, fiquei 5 anos no setor, até 2022. Aí, quando chegou no final do evento, eles jogam água benta, jogam pó colorido, que tudo fica muito bonito, muita luz, muito jovem, o pessoal cantando, dançando, tudo aquilo fica muito bonito e muito cheio. Mas eu não tinha onde ficar, onde eu possa chegar e fotografar tudo aquilo que estava acontecendo, e eu queria muito fotografar, estava bastante fotógrafo junto comigo. Aí eu olhei para o palco, aqui não pode subir. Tá, mas no meio do povo eu não podia ficar, todo mundo colorido, todo mundo molhado, como que eu ia fotografar? Não ia fazer muita coisa, mas eu olhei para o Guto que estava do lado direito superior e eu dei um sinal para ele, eu vou subir no teto do banheiro. Meu Deus, como assim? Eu dei um sinal e eu disse assim, Guto, eu quero subir no teto do banheiro. Ficava bem do lado do palco e do lado do povo de Deus. Eu olhei, eu vi uma escada bem ruim, de madeira, quase caindo, mas ela eu vou. Ousada, né? Eu falei, gente, eu falei do pique dela. Eu vou subir pela escada, e quando eu subi, o Daniel estava junto comigo. Aí eu olhei, Daniel, você subiu? Sim, você subiu também. Vim atrás, ué. Aí tá bom, então, né? Então vamos daqui mesmo fotografar tudo. Foi incrível. Que experiência maravilhosa, hein? A gente tem foto disso, viu, Ana? A gente tem foto disso. Olha, o pessoal fala, desce daí, japonês. Não vou descer, não. Eu vou fazer todos os registros por aqui. E assim, em toda essa caminhada, pouco tempo de caminhada, mas a gente fez bastante coisa junto, né, Guto? Fez. Nós fomos já na procissão no Rio, subimos em cima de um caminhão bem grande, fomos fazendo registro da procissão da Nossa Senhora Aparecida. Santuário, né? E também quantas e quantas vezes o Guto subiu lá no vitral lá da catedral. Antes tinha escada, né? Exatamente. Ele subia e fazia aquelas fotos panorâmicas de puxar o fôlego. E assim, vários momentos marcantes na nossa vida. Então, eu creio que precisamos ser um pouco ousados. Também. Terumi, não importa o equipamento que nós temos, nós precisamos ser ousados. Verdade. Terumi, geralmente, mulher não gosta muito de contar a idade. Olha, confesso que essa pergunta aqui não estava na pauta, não tinha pensado. Eu falo, mas, tranquilidade. Você tem noção de quantos anos a Terumi tem? Eu vou perguntar para ela, já que você não tem vergonha e dificuldade de falar. Perguntar. Eu teria orgulho se fosse você. Quantos anos você tem? 63. Gente, a Terumi tem 63 anos. Com este gás, com este
pique todo, depois da aposentadoria dela, ela poderia ter se acomodado, ficar lá de pernas para cima, descansando merecidamente, mas ela falou assim, não, eu tenho gás, eu tenho pique, eu quero ajudar, eu quero contribuir, sem contar que isso faz muito bem para a saúde física, para a saúde emocional, quando você está se dedicando a alguém e aprendendo uma nova atividade, como isso faz bem. Eu vejo minha mãe também, né? Minha mãe já tem 70 e poucos anos, mesmo não tendo muito estudo, mas ela vai lá, aprende no YouTube, tem Instagram, tem rede social. Então, gente, não tem idade. Quando a pessoa tem disposição para aprender e corre atrás, as coisas acontecem, não é verdade? Guto, agora quero falar com você, você que já está aí há mais tempo, né, nessa caminhada de experiência fotográfica, que vem desde a sua faculdade. Você se recorda, assim, lá dos inícios, do seu começo, os primeiros trabalhos fotográficos que você fez? Ou sempre foi na igreja? Ou você teve uma experiência fora? Então, eu nunca trabalhei profissionalmente, né, com a fotografia. Eu sempre tive um amor, até compartilhando, assim, uma partilha bacana, assim, que carrego no coração, né? Lembro quando eu estava na faculdade e, né, durante todo o período de adolescência, pré-adolescência, até na época de jovem na faculdade, assim, eu não tive meu pai presente porque ele estava trabalhando fora. E lembro que no meio da faculdade ele comprou a primeira câmera no Japão. Né? Tenho essa câmera guardada, não vendo, mas de jeito nenhum, câmera analógica. E eu comecei a trabalhar com a fotografia nesse período, né? Hoje é tão mais fácil, né? Você pega uma câmera digital, dispara 1000 fotos, né? A gente trabalhava com filme fotográfico, né? De 20 e poucas poses, 30 e poucas poses. Eu comecei assim, trabalhando em laboratório, fazendo revelação. E tinha muito gosto. Na faculdade a gente até fez aquelas câmeras de caixa de sapato, né? As pinholes. Não sei se com você foi assim também, mas comecei assim, né? Então eu ainda tenho alguns trabalhos desse período guardados e sempre tive muito amor pela fotografia, mas é aquilo, né? Talvez a falta de oportunidade ou ter focado especificamente no design me fez com que eu não me aventurasse nisso. Então, ao longo dos anos, né, inclusive quando morei fora, quando morei no Japão, tive a oportunidade de comprar câmera, trouxe para cá, aí fui trocando de câmeras, mas eu nunca trabalhei especificamente. Tem fotos desse período, coisas pessoais, né, até no meu portfólio tem algumas coisas específicas, porque eu sempre gostei, mas nunca trabalhei. Mas aflorou de fato quando eu comecei a trabalhar para a igreja. E até a gente estava conversando, né, Ana, até partilhando um pouquinho disso com todo mundo, né? Tudo que eu faço hoje, que graças a Deus vem do coração de Deus e eu executo, realmente aflorou dentro da igreja, né? Toco instrumentos, canto, mas por mais que eu tivesse procurado a formação antes, parece que as coisas não andavam, né? Eu não conseguia evoluir. E dentro da igreja aprendi a tocar, aprendi a cantar, aprendi a rezar, aprendi a pregar, aprendi a fotografar. E foi a partir daí que as coisas foram andando. Então, penso, né, como a gente já estava conversando, né, Ana, que o trabalho pastoral meio que potencializa as coisas. E isso eu sinto muito, né, no meu coração. Desde que entrei na Pascom, sempre falo, né, até quando faço as postagens a respeito dos trabalhos que a gente faz na Pascom, né, Terumi, que a Pascom eu aprendi a amar, né? A pastoral que me motiva, assim. Claro, a gente faz várias coisas também, mas hoje digo, assim, falo com orgulho, né? Sou fotógrafo, não pelo conhecimento que eu tenho técnico da fotografia, mas porque sou fotógrafo, porque aprendi do coração de Deus o que é essa vocação e faço com o maior carinho, faço com o maior prazer. E a Terumi com certeza teve um papel fundamental nisso, porque sempre me motivou, desde que entrei na Pascom, a gente sempre trocou experiências, não apenas a respeito das técnicas, né, Terumi? A gente fala muito do trabalho pastoral, ele tem um sentido que vai além, né? A gente precisa ter esse feeling. O fotógrafo pastoral precisa ter esse feeling, né? Que aquilo que nós fazemos é um propósito que vai além. Não é a técnica em si, a técnica ajuda, o equipamento ajuda, mas o coração aberto para aquilo que a gente faz é essencial. Não existe fotógrafo pastoral que não tenha o coração aberto para aquilo que faz, né? E o que a gente faz é ser aquele burrinho, né? Que carrega Jesus quando entra em Jerusalém. As palmas não são para a gente, os elogios não são para a gente, né, Terumi? São para Jesus. E é isso, gente. E é difícil desvincular isso, Ana. É difícil. Porque o fotógrafo, e eu também tenho, né, um zelo muito grande com o material que eu produzo.
Mas quando a gente trabalha para a igreja, a posse não é nossa, né? Isso é difícil de desvincular do fotógrafo. Né? O que a gente faz é de posse do trabalho pastoral. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de produzir esse material, mas ele não é meu. Né? Esse material é de Deus. Eu tive a oportunidade, a graça de presenciar isso e colocar os meus dons à disposição. Isso é muito difícil de desvincular, Ana, tá? Sim. Mas sempre, desde o começo, né, Terumi, a gente fala sobre isso, desde que eu entrei na Pascom, a gente sempre falou muito a respeito disso, né? O que a gente produz é do trabalho pastoral. E isso coloca no nosso coração um senso de humildade, sabe? Sim. De você colocar os seus dons à disposição sem esperar retorno. E eu nunca tinha experimentado isso. Né? Por mais que eu já estivesse trabalhando pastoralmente, quando a gente é músico, a gente sabe que é a mesma coisa, né? Sim. As palmas não são para nós, o elogio não é para nós. E com a fotografia eu nunca tinha pensado nisso. E ter enxergado esse caminho de uma forma diferente foi revelador, assim, foi uma epifania que me veio. E é o que a gente procura muito falar para os fotógrafos, né, Terumi? Deus é mistério. Então, quando o Guto, ele veio nos dar uma força muito grande na Pascom da Arquidiocese, que ele já era bom em todo lugar, né? Mas aí foi uma graça muito grande quando o Guto, ele aceitou estar conosco no setor de fotografia. E no primeiro momento, que foi 4 anos atrás, eu chamei o Guto e eu falei em particular: Guto, essa questão de fotografia, tem 2 coisas que nós precisamos conversar. É a questão das pessoas que gostaria de fazer essa missão de fotografar, mas não sabe como, nem porque é muito difícil. A gente vai fazer uma fotografia, por exemplo, da missa, a maioria tinha dificuldade de saber como fazer. Esse foi o primeiro desafio que enfrentei no setor de coordenação da Arquidiocese. Até eu tive esse problema, que eu não sabia em que momento eu podia posicionar, se aquele momento posso ou não fotografar, como que eu vou chegar até lá para fazer aqueles registros tão importantes sem atrapalhar a espiritualidade das pessoas que estavam lá orando. E assim, eu chamei o Guto e disse assim, eu tenho uma pessoa que tem um projeto bacana, que é fazer essas câmeras analógicas feitas de lentes, papelão, e já deu certo. Só que há alguns anos atrás ela fez esse projeto numa parte da cidade e ela contou para mim: eu quero muito que você me ouça como foi feito o trabalho por lá. Aí Guto, na boa, sentou comigo na sala da Pascom e ficou me ouvindo. Acho que foi no primeiro ano isso, né, Terumi? Foi 4 anos atrás, não foi? 5, né? 5 anos atrás. Eu sei que eu sentei, partilhei a experiência da fotógrafa que fez esse trabalho muito lindo lá. E eu disse assim: Guto, tem muita gente também que vem conversar comigo e não tem como pagar um curso. Será que nós podemos fazer um projeto dentro desse trabalho, oferecendo esses cursos de formação gratuitamente? Não digo a parte técnica, mas essa parte de como fotografar na igreja. Aí o Guto foi o primeiro que me apoiou. Olha que maravilha, hein? E a partir desse momento, as coisas mudaram também, a caminhada na Arquidiocese, porque o Anderson tinha nos chamado, eu fui nessa reunião na província, e lá saiu uma ideia bacanérrima, para montar um documento para a gente poder estar falando sobre diretriz, normas, sobre a fotografia e outras coisas mais que estava realmente precisando ter um documento para a gente estudar. Através daquele documento a gente possa fazer uma missão melhor. Até porque isso organiza melhor o trabalho dentro da igreja, né, Terumi? E eu trouxe essa ideia para Londrina, mas chegou a pandemia, não conseguimos terminar, mas eu e Guto e mais 2 pessoas fizemos esse projeto, escrevemos esse projeto. E ficou lá, guardadinho. Mas, quando teve ideia, né, esses últimos momentos que a gente já está 2 anos para cá, né, quase com o documento pronto, é diretriz da Pascom, da Arquidiocese de Londrina, que está quase saindo do forninho. Logo, com certeza, Deus vai nos presentear. E nós conversamos bastante. Nos primeiros momentos foi difícil, mas
conseguimos colocar o subsídio que nós tínhamos preparado nesse documento. E a partir disso, nós sentimos seguros de ver que tudo aquilo que nós tínhamos escrito era aquilo que é a realidade de Londrina e talvez possa ajudar outras arquidioceses. Eu fiquei... Vejam, assim, só um interlúdio aqui, né, Ana? Vejam só que algo que a Terumi me passou lá no primeiro ano, né, de coordenação, assim... Na verdade, você que era coordenadora nessa época, né, Terumi? A gente sentou para conversar. 2 anos. Uhum. São 5 anos e 4, quase 5 anos. Aí eu fiquei mais 3 com você. Foi mesmo. 3, 5. E agora a gente coloca em prática, né? Começou a colocar em prática, inclusive já fizemos uma formação esse ano, né, com as paróquias. E a Terumi falou algo que é muito importante, a gente tem uma sensibilidade muito grande a respeito disso, né? Tem gente que não tem condições, sabe, de pagar curso, os cursos não são baratos. A gente sabe que eles valem o investimento, porque, enfim, o conteúdo que você recebe num curso não tem como comparar, né, como uma formação básica. Mas a gente sabe que pelo menos a estrutura base, o alicerce, as pessoas precisam ter. Tem. E nem isso as pessoas têm muito. Então a gente precisava, de alguma forma, né, Terumi, alcançar... Era sonho, né, Guto? Era de sonho. A gente realizar. A gente ainda tem, né, sonho de fazer Sim. de uma forma Quem um pouquinho sabe, mais de repente, até individualizada. fazer um laboratório, né? Porque está crescendo, está avançando, por que não? Acho que sim. Temos também agora o Multicom, né? Daí qualquer tem coisa a pela gente frente. pode colocar uma oficina, né, Guto? Mas pode ser. A gente legal, pode já pensar. ficou- Olha, as Começando. ideias estão surgindo aqui enquanto o podcast está acontecendo, hein? Mas é legal ver que algo que foi plantado há alguns anos atrás hoje já começa a dar frutos, né? Que a gente conseguiu fazer uma formação específica de fotografia. Não parece, mas eu tenho dificuldade de falar em público sim, Terumi. Não, Mas tranquilo. eu sempre penso que Deus ele vai potencializando o que a gente faz, graças a Deus. E a gente vai começando a colocar em prática essas pequenas coisas, né, Terumi, que a gente precisa. E o diretório que a Terumi citou realmente foi um sonho nosso. Porque é muito diz que me diz, né? Muita opinião pessoal a respeito do que é certo, o que não é. Então, quando a gente procurou trabalhar o diretório que a gente está fazendo aqui para a arquidiocese, né, subsídio específico para a PASCOM, a gente estudou, né? Claro, algumas coisas são referentes às nossas experiências nas paróquias, principalmente, gente, isso é muito importante com os padres. Sim. Né? Graças a Deus a gente tem uma abertura muito grande, eu e a Terumi, nas paróquias, aqui na arquidiocese, as pessoas sempre nos abraçam, né, Terumi? Independente de a gente ter mais proximidade com uma outra paróquia, um outro padre, a gente sempre é muito bem recebido, muito bem abraçado, porque a gente sempre respeitou muito a autoridade dos padres. Enfim, a gente segue essa orientação e com base nessas experiências, né, com o relacionamento que a gente tem com o clero, enfim, e com certeza estudando o documento 99, que inclusive está aqui, né, conosco, né, Ana? O documento 99, esse já é o revisado, inclusive a nova edição, com base no estudo no diretório, enfim, a gente procurou montar um subsídio que pudesse atender todas as paróquias para que a gente trabalhasse em unidade. Isso não foi uma caminhada fácil. Não. E por isso que a gente precisa passar por revisões, tá? Isso. Claro, demora um certo tempo, mas está no forninho, já a gente logo, se solta. Deus quiser, nós vamos liberar. Terumi, e hoje como está estruturada aqui na PASCOM, da Arquidiocese de Londrina, essa questão da fotografia, né, dentro da PASCOM, e depois eu tenho uma outra perguntinha para te fazer, mas primeiro eu quero que você fale dessa questão da estrutura, já que vocês estão organizando, trabalhando com as diretrizes, mas que você falasse quantas pessoas, como é a equipe, como vocês se organizam, dividem esse trabalho, porque são muitos eventos que acontecem. Sim. Então, como vocês fazem para dar conta de tudo? Bom, o Guto, ele é o coordenador, eficientíssimo. No caso, você é coordenadora da Isso, da PASCOM. fotografia. E quem E o cuida Guto? do setor de fotografia É o Guto. e o Paulo. É. Acho que é bom você falar. Então, Guto, aí você pode então compartilhar como Aí eu é a falo pergunta sobre a específica sobre a fotografia? Isso. Tá, então faz o seguinte, já que eu falei, né, que eu quero saber da questão da estrutura e que eu tinha 2 perguntas para a Terumi, então eu volto com a Terumi, porque como você ouviu no comecinho do nosso podcast, eu falando de toda a experiência que ela viveu antes da fotografia, então ela precisou começar dando passos concretos ali. Mas me chamou a atenção porque eu fiquei curiosa de saber o que você fez primeiro. Você foi por conta própria comparando os equipamentos ou você fez o curso e depois deu os passos? Como que se deu? Quando eu comecei no setor, eu tinha uma câmera super zoom. É uma câmera que tem uma lente junto com... É uma câmera que tem uma lente de 1250 de zoom
e fazia tudo com aquela câmera, inclusive até os vídeos. Mas o tempo foi passando, eu senti que eu tinha que melhorar meu equipamento. Apesar de que eu sei que o celular faz boas fotos e não é equipamento que faz as fotos que deixa as pessoas assim felizes de ver, né? Mas ajuda. Aí com o tempo eu fui investindo devagarzinho nas lentes. Eu tenho preferência pela lente 2.8, porque na Arquidiocese nós não usamos flash para fazer os registros. Não importa se é bastante luz, pouca luz, nós fazemos sempre sem flash. Então, para nos chamar a atenção, né? Não tirar a atenção do mistério ali, né? Exatamente, para a pessoa que está rezando, a pessoa fica sempre, né, concentrada nesses momentos. E investi em algumas lentes e eu fiquei muito feliz. Mas ainda eu achei que tinha que investir um pouco melhor na câmera, que faz a captura mais rápida, que seja profissional, uma câmera profissional. Aí hoje eu estou com um equipamento ideal para fazer o registro nesse sentido. E esses dias até tendo uma conversa pessoal assim com a Terumi, né? Eu achei muito interessante que ela compartilhou comigo. A gente estava, na verdade, conversando sobre smartphone, sobre fotografia, e ela falou assim: Ana, eu mesma, por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que têm iPhone e que investem em celulares de última geração. Eu prefiro investir no meu equipamento fotográfico, porque eu trabalho com ele, eu me dedico a ele. Mas existem também pessoas que não têm condições e que, por enquanto, trabalham com as redes sociais da paróquia, sim, trabalham com vídeos, aí acaba que o celular atende, né, Terumi? Atende. Mas a Terumi acabou de compartilhar a experiência dela, que ela foi investindo devagarinho, uma coisa no seu tempo, porque também você que está começando, não vai sair por aí se enchendo de dívidas, né? Exatamente. Vai dando um passo, depois vai dando outro e assim por diante. Vai dar tudo certo. Vamos falar agora sobre a... Não, Terumi, você quer complementar? Pode complementar. Então, o Guto também, quando nós conhecemos, eu tinha uma Super Zoom e depois eu comprei um pouquinho melhor, que é de uma lente de kit que já vem direto na câmera. Mas o Guto também, ele investiu. Porque no começo a gente começou bem de pouquinho. A gente começa aos poucos, né? Porque... Acho que a gente tem que ser humilde, como você falou várias vezes, né? Começar pequeno. Também fazer as escolhas certas para comprar o equipamento. Até porque não é barato, né? Não. É caro. O equipamento não é barato, não, gente. Então, o que ela falou, a gente não vai sair endividado aí, né? Exatamente. Mas ainda aos poucos, mais uma coisa, eu lembro assim, quando eu entrei na Pascom, algo que sempre falava, não era algo que a Terumi me falava, mas que falavam da Terumi para mim, é que quando a Terumi precisava de alguma coisa, Deus providenciava. Olha! Eu escutava, essa era a conversa. Sim. As pessoas sempre comentavam assim, que a Terumi começou do nada, ela não tinha equipamento nenhum, mas sempre quando ela tinha necessidade de melhorar alguma coisa, inclusive você fala isso, né, Terumi? Que você colocava em oração. Sim. E que Deus providenciava. Comigo não foi muito diferente, né? Deus acho que foi abrindo os caminhos, porque não são equipamentos baratos, a gente tem que ter um certo cuidado e tem que investir já de uma forma assertiva, senão... né? Fazer boa escolha. Sim, uma lente de 5, 6, 7 mil reais, você não vai comprar de uma hora para outra, né? É algo difícil. Às vezes até mais caras, né? Às vezes até mais caras. Mas Deus, através do que vocês estão falando aí, Ele vai de fato capacitando os seus escolhidos, né? Sim. Guta, agora sim, como a gente está falando sobre fotografia, principalmente para quem está começando, fotografia dentro da comunicação paroquial, que você falasse um pouquinho da estrutura da Pascom, porque também isso serve para o pessoal que está acompanhando se identificar. Eu quero saber como funciona, de repente, olha, eu acho que eu quero procurar uma Pascom para fazer parte. Então, como é a estrutura? Até essa é uma coisa bacana que inclusive está no subsídio nosso, né? Sim. Como iniciar uma Pascom e se você tem interesse, como começar na Pascom, né? Assim, primeiro de tudo, saber se a sua paróquia tem a estrutura e a gente sempre começa no âmbito local. Vamos procurar então as autoridades dentro da nossa paróquia, dentro da nossa comunidade e ver se existe o trabalho, ver como fazer isso. Claro que a Pascom ela tem uma estrutura específica, né? Tem a coordenação geral, isso paroquial, depois a nível arquidiocesano, depois a nível provincial, enfim, mas ela é dividida em setores e nós trabalhamos em setores e inclusive motivamos as paróquias a também trabalhar em setores.
né? Um dos setores, o setor que eu trabalho especificamente, que estou à frente junto com o Paulo, é o setor fotografia. Mas temos vários, setor transmissão, né? Aí tem os informativos. A gente procura trabalhar de forma setorizada com responsáveis específicos para uma organização, né? Porque a comunicação é algo que abrange, algo que alcança muitos braços. Então, quem trabalha com rádio, quem trabalha com mídias sociais, quem trabalha com produção de artes, todas essas partes que são envolvidas no setor produção, né, no eixo produção da PASCOM, exigem uma dedicação específica. Então, precisamos entender no que a paróquia trabalha, porque nem todas as paróquias trabalham de forma organizada, divididas em setores. A gente motiva, né, Terumi, que as paróquias procurem se organizar dessa forma, porque isso agiliza a forma de trabalhar, enfim, de exercer, né, a nossa vocação, o nosso dom para a comunicação. Mas procure seu pároco, veja quem está à frente da PASCOM, veja como está organizado, acho que isso é muito importante, e procure as orientações. E, novamente, né, a PASCOM Arquidiocesana também, nós estamos aqui, né, Terumi, sempre abertos, né? A Terumi é coordenadora geral da PASCOM, e junto com o Pedro, então de braços abertos a gente também pode, né, orientar. Inclusive um dos trabalhos da PASCOM esse ano está atendendo as paróquias, orientando. Visitando. Inclusive do setor fotografia também, né? Depois da primeira formação que nós tivemos, também atender mais pontualmente as paróquias que precisam de direcionamento. Então, vejo que essa etapa que a PASCOM Arquidiocesana está atravessando passa muito pelo trabalho tete a tete, né? De a gente buscar o contato com as PASCOMs paroquiais, para que o agente que está envolvido, ou alguém que tenha interesse especificamente em trabalhar dentro da PASCOM, se sinta amparado, né? A gente está aqui para dar esse suporte. É assim mais ou menos que funciona. Então nós temos na PASCOM Arquidiocesana o setor fotografia, o setor transmissão, né? O setor de suporte, tem a revista, a Rádio Alvorada, enfim, temos vários braços e procurando estruturar isso, né, Terumi? Se quiser complementar. Não, até. Tá tranquilo. E é muito bacana, assim, perceber quando vocês vão falando aí do perfil de um comunicador, de uma pessoa que trabalha com a fotografia dentro da comunidade paroquial. Então, a Terumi, o Guto, os dois falaram sobre o perfil de alguém que trabalha com a fotografia na comunicação paroquial, ou seja, ao longo de todo o podcast aqui, eles foram trazendo várias dicas, principalmente para você que está começando na fotografia, que tem o desejo de aprender mais sobre fotografia. E vale destacar que o Guto trabalha aqui na AD3, ele é o diretor de arte, trabalha diretamente ligado aos nossos designers. A Terumi também, além de tudo aquilo que ela faz na PASCOM, sempre que necessário, ela atende também, dá esse suporte para o pessoal da AD3 Comunicação. Então, olha, esse podcast realmente, cada episódio que vai ao ar tem sido uma grande oportunidade de aprendizado. Mais uma vez, eu quero convidar você para seguir a AD3 Comunicação Católica nas redes sociais, também acessar o nosso site. Você vai ser muito bem-vindo e por lá você vai encontrar sempre muitas dicas. E falando em dicas, já finalizando aqui o nosso bate-papo, Guto, Terumi, qualquer um pode começar nesse momento, mas eu gostaria que vocês falassem de dicas práticas e concretas para quem está começando e para quem quer começar com a fotografia para trabalhar diretamente, assim, especificamente na paróquia. Para começar na paróquia, né? Primeiro, um bom conhecimento da estrutura física da paróquia, né? Cada paróquia tem sua particularidade e a gente, visitando inclusive, né, as paróquias, a gente sabe disso, a questão da iluminação, a questão do tamanho da nave, né, o tamanho do presbitério, tudo isso influencia para você ter um bom posicionamento dentro. E o bom posicionamento dentro da igreja, dentro do templo, é fundamental para você conseguir fazer bons registros, porque a gente sabe que a fotografia dentro da paróquia, né, enfim, quando a gente vai fotografar as celebrações, tem algumas coisas importantes da gente tomar cuidado. Tá? Então, dicas práticas assim, bom posicionamento, não invadir de forma desnecessária, né, os espaços, sempre entender as partes específicas da celebração, ter um bom conhecimento, conversar com a equipe celebrativa, conversar com a equipe da PASCOM, com o pároco, saber mais ou menos como vão acontecer as coisas. Tem celebrações que são específicas, né? Às vezes tem uma entronização de imagem, alguma coisa, um batismo, alguma coisa específica vai acontecer e a gente precisa saber
especificamente aquilo que vai acontecer para a gente saber como trabalhar. Então, um bom conhecimento do espaço é fundamental para que a gente saiba se posicionar, saiba a característica do padre, como que funciona, a iluminação. Nem todas as câmeras elas têm uma capacidade muito grande com relação à sensibilidade da luz, então ter um bom conhecimento do seu equipamento também. Saber até onde o seu equipamento pode alcançar, né, aquilo que é a sua limitação dentro do espaço A até o espaço B. A gente não querer, às vezes, fazer coisas a mais do que nós temos a capacidade. Essas são boas dicas para a gente começar, né? Então, e a partir daí, entendendo melhor um pouquinho aquilo que você tem, o equipamento que você... Isso é muito fundamental, né? Um bom conhecimento do equipamento que você tem, né? Seja o celular, seja uma câmera, né, crop, seja uma câmera full frame. Um bom conhecimento do seu equipamento também é fundamental para que você saiba como executar o seu trabalho dentro da paróquia, né? Isso dentro do nosso trabalho pastoral. Terumi, o Guto falou sobre essas dicas bem práticas e você estava dizendo que quando você começou, você recorreu a YouTube, você buscou muitos vídeos, muitas referências. Então, além da pessoa buscar o curso, seguir essas dicas assim bem relacionadas ao conhecimento da paróquia, no sentido de busca de conhecimento para se tornar um profissional ainda melhor. Eu gostaria que você compartilhasse algumas dicas do que o fotógrafo pode buscar a mais para se tornar um profissional melhor ainda. Bom, na Pascom nós aprendemos bastante um com o outro. É uma família. Quando eles têm dúvida, eu sempre falo, converso com o Guto, com o Paulo, para esclarecer melhor, orientar você como chegar ao resultado que você deseja. Mas nós não podemos deixar de estudar. Todo dia praticar, estudar e estar sempre com a câmera na mão. Esse é um dos segredos, estar praticando sempre e fazer tudo isso com muito amor, porque é para Deus. Então, nunca podemos esquecer disso, que não é somente resultados que só nos agrada, mas principalmente a Deus. Verdade. Eu volto aqui numa fala que o Guto trouxe lá do comecinho, falando sobre a importância da humildade, e isso entra aqui. Então, a gente nunca pode achar que nós já somos bons o suficientes. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que, por mais conhecimento que você tem, primeiro, compartilhe esse conhecimento que vai ajudar outras pessoas, e também nunca deixe de buscar conhecimento. Esses dias eu vi que quanto mais a gente acha que sabe, na verdade, mais a gente tem que aprender. Conhecimento é uma coisa que nunca cessa, quanto mais a gente busca, melhor. E para a gente finalizar, eu gostaria de deixar aqui este minutinho final para o Guto fazer as suas considerações finais, também se quiser compartilhar as suas redes sociais, para o pessoal conhecer um pouquinho melhor também do seu trabalho. O nome é meio característico, então se você procurar por Guto Ronjo, tanto no Facebook quanto no Instagram, é fácil de achar. Lembrando que o Ronjo é com H, né? Isso, Ronjo com H. Soa como R, mas é H. É uma alegria, né? A gente está falando sobre fotografia aqui no podcast. Fotografia é algo que eu aprendi a amar, né? Algo que a gente faz de coração. E uma coisa que a Terumi falou, eu acho isso fundamental. Aprender com as pessoas, né? A comunicação é a base de tudo. E saber entender que cada pessoa tem a sua forma de pensar também, o trabalho, pensar a fotografia te ajuda a entender melhor a sua forma de executar, né? A gente sempre fala que é importante saber o tripé, né? O ISO, a abertura, a velocidade, mas eu acho que independente das técnicas específicas, eu acho que é importante entender que você não está sozinho naquilo que você faz. Então, eu aprendi muito, né? Não apenas com a Terumi, mas com muitas pessoas que me acompanharam nessa caminhada, né, ao longo desses anos, mas principalmente eu acho que é algo muito importante, acho que isso precisa estar dentro de nós, entender sua vocação, né, que o que a gente faz tem um propósito maior, isso é algo que abraça de uma forma que não tem como medir, né, acho que tudo parte daí. Então, ser um bom fotógrafo não é ter o conhecimento de tudo, né, ser um bom fotógrafo também parte, principalmente nesse trabalho que a gente executa, parte de uma abertura do nosso coração, de fazer isso com carinho, com humildade, sabendo que a gente aqui é canal, né? É isso. Amém. Terumi? Deus escolhe e nós somos felizes. Deus escolhe e capacita cada um de nós. Então, toda essa caminhada é pouco tempo, mas eu aprendi uma coisa, que em todos os momentos que Deus nos chama,
dificilmente eu digo não, só se não tiver jeito mesmo, né? E que a gente esteja pronta, né, para aceitar os novos desafios sempre. Não ficar só naquela missão ali, né, cômoda, mas sim, quando for chamado, estar onde Deus coloca a gente. Em todos os momentos eu sinto isso, que além do amor, nós precisamos ser ousados e somos instrumento, então precisamos estar onde Ele deseja que a gente esteja. Florescer onde Deus nos plantou. Exatamente. Ai, falou bonito. Você que está falando lindo, Terumi. E esse momento eu quero compartilhar que não importa a idade, né? Eu já estou com 63 anos. Comecei essa missão faz pouco tempo, como eu já disse, mas eu sou muito intensa em tudo que eu faço com muito amor. E eu quero deixar o convite, né, para cada um de vocês que estão nos ouvindo e que estão participando, que compartilhe isso com as pessoas que vocês observarem que estão fazendo de tudo para fotografar, que estão querendo aprender. Não importa se é com uma câmera, se é com smartphone, não importa. O importante é que a gente esteja realmente em missão, sempre. Muito bem. Eu espero que você esteja curtindo, compartilhando, gostando. Então, siga lá a D3 Comunicação nas redes sociais, a d3.comunicação. Você pode procurar também pelo nosso site. Tem muito conteúdo que vai te ajudar, que vai aí te fortificar nesse processo. Bastante conhecimento para você colocar em prática no serviço que você realiza aí na sua comunidade paroquial. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo episódio. Quero agradecer e dizer que nós somos uma equipe, tem uma galera aqui por trás, a gente nunca está sozinho. Valeu, a D3 Comunicação! Uhul, mais um episódio!